reverendo Fernandes Dias Lopes, que teve a honra de nos dar a presença nesta noite, aceitando o nosso convite. E ele é presbiteriano, né? Mas eu vi ele pregar no Belém e não parecia presbiteriano, não. O plenário veio abaixo, irmãos. Graças a Deus. Reverendo, fique de pé, por favor. E nós vamos receber esses irmãos que estão conosco. Seja bem-vindo. Sim, só um minuto. Está também conosco o pastor Tommy Nelson. Fique de pé, pastor Tommy. Você não precisa ficar muito de pé, porque ele já é grandão. E ele vai falar amanhã, mas ele já veio espiar a terra. Vamos dar as boas-vindas também? Obrigado, pastor Levi, pelo carinho. Para mim é uma honra, irmãos, poder partilhar com vocês nessa noite tão preciosa a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir comigo então sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós faremos a leitura do verso 1 ou verso 10. Primeiro Reis 17, de 1 a 10. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para considerarmos juntos essa passagem. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, bem como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Irmãos queridos, afirmar que nós vivemos hoje uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não produz impacto em mais ninguém. Parece que a palavra de ordem hoje é crise. A crise no governo, a crise na política, a crise na economia, a crise nas instituições, a crise na família, a crise internacional, a crise na igreja. Mas pensar que Elias, há 2.700 anos, enfrentava uma crise talvez mais aguda do que a que enfrentamos hoje, nos leva a refletir. Eu gostaria de situar Elias no tempo e no espaço, para tirarmos daqui algumas lições. Vocês se lembram que, depois da morte de Salomão, em 931 a.C., depois de 120 anos de monarquia em Israel, 40 anos sob Saul, 40 sob Davi, 40 sob Salomão, o reino de Israel foi dividido. 10 das 12 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, ou Reino de Israel. Esse reino durou 209 anos. De 931 a.C. a 722 a.C.,
quando a Assíria levou este reino para o cativeiro, de lá nunca mais retornando. Nesses 209 anos, tivemos 19 reis, em 8 diferentes dinastias, em 8 famílias diferentes, governando, e nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios. Há um estribilho, inclusive, todos andaram no caminho de Jeroboão, todos andaram no caminho de Jeroboão. E eu pergunto, que caminho era esse? Se você notar, Jeroboão I teve uma estratégia de governo. Ele percebeu que se seus súditos retornassem a Jerusalém, os seus súditos retornariam para Deus, para a dinastia que ficara lá, para o povo que ficara lá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e ele perderia o seu governo. O que ele pensou? Vou construir novos templos, vou constituir novos sacerdotes, vou mudar a liturgia, vou instituir um novo culto, vou estabelecer uma nova divindade, uma nova maneira de ver as coisas. O que ele fez? Transformou a religião num instrumento para os seus interesses políticos. E todos os demais reis que sucederam Jeroboão I andaram nesse mesmo caminho. É curioso que o homem que governa agora na época de Elias recebe a alcunha de ser o pior rei de Israel, o rei Acabe. E se isso não bastasse, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, a mulher era feiticeira, a mulher era mandona. O rei era apenas um boneco na mão dela. Foi essa mulher quem matou os profetas de Deus e que impôs à força em Israel o culto a Baal. É nesse tempo de crise política, é nesse tempo de crise moral, é nesse tempo de crise econômica, é nesse tempo de crise espiritual, de apostasia, que Deus levanta não um partido político, não um grupo, nem mesmo uma denominação. Deus levanta um homem. E esse homem enfrenta esse sistema. E esse homem impacta a sua nação. E esse homem traz de volta esse povo apóstata para a presença de Deus. Gostaríamos de conhecer quem é este homem. Com a sua Bíblia aberta comigo, por favor. Vejamos em primeiro lugar o versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz assim Elias, o tesbita, não está falando do sobrenome dele, não está falando da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo muito pequeno, incrustado lá nas fraldas das montanhas de Gileade. E esse homem não vem de uma família sacerdotal, esse homem não vem de uma escola de profetas, esse homem não tem cartas de recomendação, esse homem não vem de uma família rica, esse homem não tem diplomas enfeitando a sua parede, esse homem não ostenta títulos importantes da época. É um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas um homem levantado por Deus. E eu aprendo aqui a primeira lição: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus não precisa de gente que se julgue importante para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente simples como você e eu, como Elias, para fazer a sua obra. Aliás, irmãos, eu penso que um dos problemas da igreja evangélica brasileira é que tem estrelas demais. É que tem figurões demais. A igreja evangélica brasileira está cometendo um grave pecado de tratar alguns pregadores e cantores evangélicos como astros de cinema. Está cometendo o pecado da tietagem evangélica. Pregadores e cantores que não fazem a obra mais sem receber gordos cachês. Pessoas que se sentem importantes demais. São verdadeiros estrelas.
E eu já aprendi uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O único que é exaltado e que é digno de honra, glória e louvor na igreja de Deus é o cabeça da igreja, é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Se existe uma coisa que Deus abomina, irmãos, é o culto à personalidade. É colocar um homem no pedestal. É venerar uma pessoa, um líder. Lá na igreja de Corinto, esse problema existia. A igreja estava dividida em grupos, em partidos. Uns se diziam de Paulo, outros se diziam de Cefas, outros se diziam de Apolo, outros se diziam de Cristo. E Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa heresia e pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo joga uma pá de cal nessa tendência, quando chega no capítulo 4 da sua primeira carta aos Coríntios, verso 1, e diz que importa que os homens nos considerem como despenseiros e como ministros. E o que se espera desses despenseiros e ministros é que eles sejam encontrados fiéis. A palavra ministro é uma palavra muito pomposa na nossa língua, muito pomposa. Se você pensa no mundo político, você está falando do primeiro escalão do governo. Se você pensa na igreja, você está pensando num líder espiritual. Mas a palavra que Paulo escolheu para ministro, lá no grego, é uma palavra deliberadamente escolhida. Há 3 palavras no grego para servo. Primeiro, a palavra diáconos, é o que serve. Segundo, doulos, é o escravo. E terceiro, huipereta. E huipereta é menor do que diáconos e menor do que doulos. O huipereta é um escravo condenado à morte, que antes de morrer tem que prestar um serviço. Se você já assistiu o filme Ben-Hur, se lembra bem daquele personagem protagonista do filme, que era um remador de galés, com os pés amarrados no tronco, condenado à morte, mas tinha que prestar um serviço. Aquele era o huipereta. A palavra que Paulo usa para ministro aqui é huipereta. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: na igreja de Deus não tem espaço para vaidade. Na igreja de Deus não tem espaço para orgulho. Na igreja de Deus todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Agora preste atenção ainda no verso 1, que Elias chega para o rei Acabe e diz o seguinte para ele: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. E como nós precisamos de homens que andem na presença de Deus. Ele diz: nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Porque o entendimento de Israel é que Baal era o padroeiro da prosperidade, era o padroeiro das chuvas. E quando Israel, que vivia dentro de uma cultura agrícola, recebia e fazia suas colheitas, tributava a Baal a honra pelas suas colheitas. Se Deus encurtasse as chuvas, se Deus impedisse o orvalho de cair, a terra não produziria, e a credibilidade de Baal estaria comprometida. Deus estaria quebrando a espinha dorsal desse ídolo. Deus traz uma palavra de juízo, e Elias chega: não vai chover e não vai cair orvalho. A gente chove de vez em quando, mas o orvalho cai toda noite. Nem o ordinário, nem o extraordinário vão acontecer.
Mas sabe o que me impressiona? Ele diz para Acabe: segundo a minha palavra, não vai cair orvalho e não vai chover. E você pergunta: mas por que ele tem essa certeza? Onde está a sua garantia? O texto não responde. Mas a resposta está lá em Tiago 5:17, quando diz lá que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Segunda lição que você aprende: você só pode se colocar de pé diante dos homens quando primeiro você se prostra diante de Deus. Você só prevalece em público diante dos homens se primeiro você prevalece em secreto na presença de Deus. Você só prega com poder e autoridade se primeiro você clama a Deus em oração. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro ele se prostrou diante do Rei dos Reis. Talvez esteja aqui um dos pontos vulneráveis da igreja hoje. É que nós separamos academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. E aí nós temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. Eu quero lhe dizer que é mais importante você ensinar um pregador a orar, do que você ensinar um pregador a pregar. Porque se você não for um homem de oração, se você não for uma mulher de oração, não haverá virtude de Deus na sua boca para pregar. Os apóstolos entenderam isso. Quando eles resolveram o seguinte: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E eu não sei por que Deus, pela sua sabedoria e providência, colocou nessa ordem. Porque poderia estar numa outra ordem, poderia estar escrito assim: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração. Mas não está assim escrito. Está escrito assim, lá em Atos 6,4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E eu vou fazer uma pergunta e você não precisa responder. Pense: o que é mais importante? Oração ou palavra? Pense. A melhor resposta que eu já ouvi a esta pergunta foi de um doutor coreano, quando respondeu o seguinte: Deus valoriza tanto a sua palavra, Deus dá tanta primazia à sua palavra, que ele colocou a oração primeiro. E se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, não haverá virtude do Espírito Santo na sua boca para pregar. Irmãos queridos, é desesperadoramente urgente que a igreja entenda isso. Porque a pregação é muito mais do que apenas abrir a boca e proferir uma verdade. Essa verdade precisa ser proferida na virtude e no poder do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eu quero lhes dizer que poder não se recebe nos bancos de um seminário, nem de uma academia teológica. Poder se recebe de joelhos em oração. Poder não se recebe compulsando os mais importantes livros de teologia, embora compulsar os mais importantes livros de teologia seja uma necessidade nossa. Mas poder se recebe é de joelhos em oração. Nós precisamos ser matriculados na escola da oração. Eu não encontro em lugar nenhum do Novo Testamento Jesus ensinando os seus apóstolos a pregar. Mas eu encontro o Senhor Jesus Cristo ensinando os seus apóstolos a orar. Agora olha comigo o verso 2 e 3, por favor.
Há uma transição aqui radical, quase que num anticlímax. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Sabe o que me impressiona? É que Elias começou o seu ministério no palácio, pregando para o rei. Ele saiu do anonimato para o estrelato, para debaixo das luzes da ribalta, debaixo dos holofotes. Muitos de nós vai passar o ministério inteiro sem nunca entrar no palácio para pregar para o rei. Pois Elias começou o ministério dele pregando para o rei. E o que Deus faz com Elias parece não fazer o mínimo sentido, porque Deus tira o Elias do palco e diz: agora, meu filho, eu quero que você se retire e você se esconda, vá para o deserto. Se existe uma coisa que nenhum pregador gosta de fazer, é se esconder. Pregador gosta de multidão, quanto mais gente, melhor. Deus está colocando uma agenda contrária. Parece que Deus está na contramão do bom senso. Agora preste atenção nisso, querido. O deserto não é um acidente de percurso na sua vida. O deserto é uma agenda de Deus na sua história. É Deus quem matricula você na escola do deserto. Mas quando Deus matricula você na escola do deserto, Deus não matricula você para exaltar você. Deus matricula você para humilhar você. Porque o deserto não nos promove. O deserto nos humilha. Não nos exalta, nos quebra. Sabe por quê? Porque a escola do deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes. O currículo da escola do deserto é a sua própria vida. Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Às vezes nós pensamos que a principal tarefa nossa é fazer a obra de Deus, e não é. A principal missão nossa não é fazer a obra de Deus. A principal missão nossa é andar com Deus na obra. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, não os comissionou imediatamente para pregar, não. Designou-os para estarem com Ele. E só depois os enviou a pregar. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em você, depois Deus trabalha através de você. Nós vivemos uma geração que dá muito valor à performance, a resultados, a números, porque somos uma geração pragmática. E Deus está mais interessado na motivação, naquilo que está no nosso coração. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo chega a denunciar isso na sua carta aos Filipenses, quando ele diz que muita gente prega a Cristo por inveja, por porfia, por ciúme. Está pregando o evangelho, não está pregando heresia, não. E é por isso que ele diz: eu me alegro, porque se tivessem pregando heresia, Paulo não se alegrava, não. Paulo nunca se alegrou por alguém pregar heresia. Agora, tem gente que faz a obra de Deus para concorrer com o vizinho. Tem gente que trabalha demais para que a igreja dele seja maior que a igreja do vizinho. Tem gente que trabalha desesperadamente para dizer: esse ano eu batizei mais gente que você. Amados irmãos, Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Porque vida com Deus precede trabalho para Deus. Essa é a matéria da escola do deserto. Mas a segunda matéria no currículo da escola do deserto é que na escola do deserto você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Ou Deus sustentava Elias no deserto, ele pereceria. Foi por isso que Deus precisou usar alguns garçons voadores para levar comida para ele. E ele se abastecia da fonte. Agora preste atenção nisso. Depender da provisão é fácil.
Nós a temos, nós administramos. E quando a provisão acaba? Olha comigo o versículo 7. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O que você vai fazer quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e de repente a sua fonte seca? A sua provisão acaba. Eu quero dizer para você, que quando a sua provisão acaba, Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir. E Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte secou, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua despensa pode estar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Nesta hora você precisa aprender a depender do provedor mais do que da provisão. Se você me permite, eu queria compartilhar uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família para fazer meu doutorado na área de pregação. E naquela época, a igreja que eu tenho o privilégio e a bênção de pastorear há 29 anos, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, votou uma verba para o nosso sustento. Na época, acordamos um valor de $2.300 por mês. Eu achei que isso fosse suficiente. Obviamente, desse valor eu tinha valores a deduzir. Primeiro, porque todo pastor é dizimista. Pelo menos pressuponho que seja. Pressuponho que seja. Se eu recebia 2.300, eu já deixava 230 na tesouraria da igreja. Recebia 2,70. Nós temos uma pessoa que trabalha conosco há mais de 20 anos. Eu não achei justo desampará-la naquele período, continuei pagando o salário dela. Quando nós fomos, foi uma missionária morar no nosso apartamento, com a responsabilidade de pagar o condomínio. Mas ela teve que mudar da cidade, eu tive que pagar o condomínio também. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro, eu fui com a intenção de encontrar meia bolsa. Encontrei bolsa de 1 centavo. Segundo, não tem transporte público em Jackson, Mississippi. Tive que comprar um carro, velho, claro. Terceiro, não encontrei escola naquela hora para os meus filhos, tive que pagar a escola para eles. Tive que pagar a escola de inglês para nós. Tive que pagar o seminário, pagar aluguel e pagar todas as despesas normais de uma casa. Quando eu botei na ponta do lápis, nunca ficou inferior a 3.000 por mês. E eu tinha uma receita de 1.300 por mês. Nós tínhamos levado todas as nossas economias pessoais. Com 5 meses que estávamos lá, a economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina para consertar, $1.350. Não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Eu não tinha dinheiro para fazer compra para casa. Eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. E eu já tinha visto alguns colegas na mesma situação, recebendo uma visita do diretor do seminário, dizendo, já que você não pode pagar, você tem liberdade de voltar para o seu país. E eu pensei, meu Deus, eu não vim para aqui para isso. Eu não gostaria de voltar envergonhado, frustrado. Também não gostaria de ser mais pesado a minha igreja. E eu reuni minha família e disse, nós só temos 2 opções. Ou nós voltamos, frustrados, ou nós pedimos a Deus um milagre. Nós sempre pregamos que o nosso Deus é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Então, chegou a hora da gente experimentar essa verdade na nossa vida. Nós nos ajoelhamos na sala e falamos isso para Deus. Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Deus de toda a provisão. O Senhor pode abrir um caminho para nós. Nós não gostaríamos de voltar frustrados. Então, Deus, abre uma porta para nós. Curiosamente, nesses 5 meses, eu trabalhava na escola onde os meus filhos estudavam, fazendo a faxina, lavando os banheiros, para ganhar um desconto de $200 na prestação deles, na mensalidade deles. Nesses 5 meses, ao mesmo tempo, deu inflamação na minha mão, não conseguia segurar a vassoura e nem o rodo mais. Tive que dispensar o trabalho. Menos $200 no orçamento. No dia que nós fizemos essa oração, no mesmo dia, logo após, o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu fui para lá, sem dinheiro do lanche no bolso. Quando eu cheguei naquela conferência, no último dia da conferência, o pastor que dirigia disse algo óbvio. Ele disse assim, meus irmãos, pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro.
precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando, paguei as contas, tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei o seminário, ainda sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro telefonema, um outro convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão quando um presbítero veio por trás de mim e botou um bilhete dentro da minha Bíblia. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração e eu quero lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para ir onde eu estava para me dar uma oferta. No dia que eu vim embora, eu fui ao banco fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente o valor das economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: quando a sua provisão acaba, eu continuo sendo o seu provedor. Você tem que confiar no provedor mais do que na provisão. Mas chega o versículo 8, preste atenção no texto. Há uma outra transição na vida do Elias. E agora Deus chega para Elias e diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está falando com Elias aqui? Está dizendo o seguinte: meu filho, acabou o estágio do deserto. Fique firme, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado agora. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Deus ainda está trabalhando em Elias para depois trabalhar através de Elias. Deus não tem pressa quando se trata de treinar os seus obreiros. Eu tenho certeza disso. Nós não treinamos um líder no final de semana. Você gasta algumas horas para preparar um sermão, mas você gasta pelo menos 20 anos para preparar um homem. Deus trabalha artesanalmente. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia no Monte Carmelo. Então não fique impaciente com Deus, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E o que Deus está fazendo com Elias parece não ter o mínimo sentido, porque diz o texto que ele tinha que sair dali do esconderijo. Ele estava escondido. Escondido de quem? De Acabe. E o que estava fazendo Acabe nesse período que ele estava escondido? Capítulo 18, versículo 10, diz que Acabe o procurava, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. E agora, para sair do esconderijo e ir para Sarepta, ficava fora de Israel, 150 quilômetros ao norte, ele podia ser morto pela polícia de Acabe, mas o Deus que envia é o Deus que protege. E o que Deus fala para ele não faz sentido, gente. Parece que Deus tem senso de humor às vezes. Se Deus dissesse assim para Elias: Elias, chega de descansar, filho, chega de ficar escondido, começa a trabalhar agora, eu quero que você vá para Sarepta sustentar uma mulher viúva. Ele poderia se sentir útil. Diz: meu Deus, pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas Deus diz o contrário para ele: vai, porque ele é uma mulher viúva, vai te sustentar. E ele sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que vai sustentar está morrendo de fome. É como se Deus dissesse para você: pode ir, meu filho, a porta está aberta. Você chega lá, a porta está fechada. Pode ir, meu filho, tem sustento. Você chega lá, não tem sustento. É que Deus ainda está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você.
O que eu acho impressionante é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Eu acho, na minha visão, que Deus não multiplicou um saco de trigo, nem um tonel de azeite para aquela mulher. Eu acho que o milagre foi esse. Ela ia para a cozinha todo dia fazer a refeição, e olhava na panela de farinha, estava do mesmo jeito. Acabava de fazer a comida, estava do mesmo jeito. Ela voltava na semana seguinte e fazia comida, olhava na panela do mesmo jeito. E ela olhava de novo na botija de azeite do mesmo jeito. E no mês seguinte ela olhava, está do mesmo nível. E ela no outro mês olhava do mesmo jeito. O milagre de Deus é diário. E eu quero dizer para você nesta noite que o nosso Deus ainda multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus da provisão. O simples fato de você e eu estarmos vivos nesta noite é um milagre de Deus. O simples fato de existir ar no seu pulmão é um milagre de Deus. O fato de você estar vivo é porque Deus ainda não completou o propósito dele na sua vida. Deus está trabalhando. Por outro lado, meus amados, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Tem muitos pregadores dizendo por aí afora que se você é um crente, você não vai ter problema. Se você é crente mesmo, você nunca vai ficar doente. Se você é crente batuta mesmo, você nunca vai ser pobre. Se você é crente mesmo, então você vai andar de carro importado e morar em apartamento de cobertura. Já pensou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Crente bate carro, crente leva tiro, crente fica desempregado, crente fica doente, crente morre, crente chora a dor do luto. Jesus nunca nos prometeu a ausência de aflição. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é impressionante é que o filho único dessa viúva adoece e morre. E o pior, essa mulher bota a culpa em Elias. Vocês que são pastores, que são líderes, sabem disso. O ser humano tem uma necessidade imperativa de fazer uma projeção, uma transferência dos seus dramas pessoais para o líder. O casamento acabou porque o pastor não cuidou. O filho se desviou do evangelho porque o pastor também não acompanhou. Aí eu pedi emprego porque o pastor não orou tanto por mim. E aí as pessoas transferem os dramas delas para o líder. E não foi diferente com Elias. O que me impressiona em Elias é que ele não se defendeu. Porque nós somos gigantes para nos defendermos. Eu conheço gente que engrossa a voz e diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Mas Elias não tripudia sobre esta mulher que já estava machucada e ferida pela vida. Talvez entendendo um princípio de Jesus, que você não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. A única palavra que Elias disse para essa mulher foi esta: me dê seu filho morto aqui. Em outras palavras, transfira para os meus braços a sua dor. E ele pegou esse menino morto, levou para cima para o quarto, trancou a porta, e lá ele abriu o bico. Lá ele falou muito, lá ele falou com Deus, nos ensinando uma lição preciosa. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. O que me impressiona é que Elias tem coragem de pedir um milagre inédito para Deus. Irmãos, não tem relato de ressurreição até então. E eu fico imaginando se um de nós hoje fôssemos fazer uma oração para Deus e pedir para Deus algo que nunca aconteceu na história. Talvez nos chamariam de loucos.
talvez nos internariam num manicômio. Talvez nos chamariam de heterodoxos ou de hereges. Mas Elias tem coragem de pedir para Deus ressuscitar o menino. E Deus ressuscita o menino. Deus faz o impensável. Deus faz o milagre extraordinário. Deus surpreende. Agora pense comigo nessa cena agora. Por favor, pense. Imagine que Elias fosse um desses estrelas da atualidade. O que teria acontecido? Saindo do quarto com um milagre inédito nas mãos. Porque tem muita gente hoje fazendo propaganda de milagre que não aconteceu. Tem muita gente fabricando milagre hoje. Eu acho que a primeira coisa que Elias faria era chamar uma coletiva da imprensa. Para dizer o seguinte: agora sim tem profeta aqui nessa terra. Até morto ressuscita. Talvez ele faria outra coisa, ele botaria alguns outdoors com a sua imagem, com a sua fotografia pelas ruas de Sarepta. Talvez antes de devolver o menino para a mãe, ele ia fazer um discurso de autoelogio. Quem sabe ele bateria palma para ele mesmo. Quem sabe ele até faria um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Nada disso ele fez. Esse apenas diz: mulher, o teu filho vive. Sabe o que ele está nos ensinando com isso? Se Deus está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não foi chamado para pregar a você mesmo. Você não foi chamado para pregar a grandeza da sua denominação. Você foi chamado para pregar o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser exaltado. Ele é o Senhor. Agora preste atenção numa coisa, queridos. O último versículo do capítulo 17 diz uma coisa: quando você honra Deus, Deus honra você. Olha o que essa mulher diz para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Irmãos queridos, hoje tem tantos homens ricos, tem tantos homens famosos, tem tantos homens populares, tem tantos homens conhecidos, tem tantos homens influentes, mas o que mais nós precisamos é de homens de Deus. Homens de Deus. E sabe o que é um homem de Deus? É aquilo que ele é sozinho, de joelhos, lá no seu quarto secreto. Ali está um homem de Deus. E nada mais. E nada mais. Você não conhece um homem de Deus nos holofotes. Você conhece um homem de Deus quando ele está sozinho no seu quarto. Sabe o que me impressiona? Quando essa mulher diz assim: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Isso me faz tremer até hoje, sabia? Irmãos, pregar é a tarefa mais nobre, mas a mais pesada do mundo. Eu não sei quanto a você, eu tenho 31 anos de ministério. Até hoje a minha mão fica suada. Até hoje meu joelho fica tremendo um pouquinho. E eu peço a Deus para que nunca me permita perder esse senso do sublime. Nunca. E significa que pode ser então que a palavra de Deus não seja verdade na minha boca. Porque uma coisa é proferir a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Lá em Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Você já parou para perceber que uma pessoa chega e prega uma verdade, não acontece nada? A outra chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. Por que isso?
é porque um é boca de Deus, o outro não é. Eu conheci um pastor, para mim um dos grandes modelos de piedade que esse Brasil já conheceu, pastor Antônio Elias, morreu há alguns anos com 93 anos de idade, um homem santo de Deus. E ele era um muito simples, suas mensagens eram muito simples. Mas o curioso com o pastor Antônio Elias, que quando ele começava a pregar, o auditório começava a chorar, quebrantado. Quando ele terminava de pregar, o povo estava debulhando em lágrimas lá na frente. E um dia ele pregando num congresso, depois que ele terminou de pregar, chegou a hora das perguntas, dos questionamentos, e levantou-se uma pessoa e fez uma pergunta teológica, esperando uma resposta muito rebuscada, e perguntou assim: pastor Antônio Elias, o que é unção? Defina para nós essa questão tão importante, unção, que é isso? Nos ajude a entender, clareie isso para nós, nos dê uma definição que satisfaça a nossa mente e aquiete a nossa alma. Ele disse: filhos, é muito simples, unção significa o seguinte, é que uns são, outros não são. Agora eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Meus irmãos, eu preciso concordar com um grande pregador metodista do século XIX, um homem piedoso chamado E.M. Bounds. E.M. Bounds, no meu entender, escreveu o melhor livro sobre a oração da história da igreja. Há um capítulo desse livro traduzido em português, O Poder através da Oração. Se você nunca leu esse livreto, publicado pela imprensa batista regular, leia. E M. Bounds diz o seguinte, que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Ele diz assim: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. A maior necessidade nossa é de homens que tenham unção de Deus sobre a sua vida, para pregar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus. No século XVIII, na Inglaterra, e vocês sabem que George Whitefield foi o grande príncipe dos pregadores ao ar livre. Aquele homem para mim foi um milagre, sabe por quê? Ele pregou 35 anos, ele começou a pregar com 20, morreu com 55. Ele pregava praticamente todos os dias em praça pública, para auditório de 2.000, pasmem, até 80.000 pessoas sem microfone. Eu fico só desesperado, porque se cortar o microfone aqui, eu fico rouco daqui a pouquinho. Um dia viram David Hume. David Hume era o maior ateu da Inglaterra, o filósofo mais conhecido da época. Viram esse homem, David Hume, correndo pelas ruas de Londres. E alguém vendo-o correndo assim, disse: David Hume, o que você vai fazer correndo desse jeito? E ele respondeu: eu vou ouvir George Whitefield pregar. A pessoa tomou um susto. Diz: mas você não acredita no que ele prega? Acredita? Diz: não, eu não acredito não, mas ele acredita no que prega. Eu fico imaginando isso. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Um dia um pregador da Inglaterra foi procurar um palhaço. Ele estava muito decepcionado com o ministério. E o palhaço era o cara mais popular. Multidões e multidões iam ouvir o cara. Aí o pregador diz: eu não entendo uma coisa, eu prego a verdade, ninguém quer me ouvir. Você prega uma fábula aí, todo mundo corre para te ouvir. E o palhaço respondeu para o pastor: é muito simples, pastor. É que o senhor prega a sua verdade como se fosse uma fábula. E eu prego uma fábula como se fosse verdade. Queridos,
Preste atenção nisso. Deus unge homens. Sabe de uma coisa interessante? Os maiores sermões da história estão disponíveis hoje no nosso vernáculo, na nossa língua. Você tem sermões de João Crisóstomo, você tem sermões de Agostinho de Hipona, você tem sermões dos reformadores, você tem sermões dos puritanos, você tem sermões dos avivalistas, você tem sermões dos grandes evangelistas da história. Sermões que foram pregados no poder do Espírito Santo e que levaram centenas, milhares de pessoas a Cristo. Se você pegar esses sermões hoje para pregá-los na íntegra, os resultados não vão ser os mesmos mais. Sabem por quê? Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. O bastão profético na mão do Geazi não tem poder, não ressuscita os mortos. O problema não é o bastão profético, o problema é quem carrega o bastão. Há poucos dias, eu soube de um seminarista que resolveu pregar um sermão de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi considerado a mente mais brilhante da América, da Nova Inglaterra, no século XVIII. E ele pregou um sermão mundialmente famoso, conhecido, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele orou e jejuou alguns dias para pregar esse sermão. E então ele pregou esse sermão uma noite, segurando o esboço numa mão, a lamparina na outra, e leu o sermão. Na medida que ele lia o sermão, o auditório foi tomado de convicção de pecado, e as pessoas gemiam, choravam, se agarravam nas pilastras do templo, e quando ele terminou de pregar, o seu auditório estava prostrado em lágrimas, e mais de 500 pessoas convertidas naquela noite. O seminarista pegou o sermão de Jonathan Edwards, decorou palavra por palavra, sentença por sentença, e chegou na igreja e pregou com toda a veemência, e o povo de Deus caiu também, mas no sono. O sermão era o mesmo, mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E eu quero concluir, queridos, remetendo vocês ao Rio Jordão, onde Elias já está concluindo o seu ministério. Eliseu está no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele. Quando de repente, diz a Bíblia, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo arrebatam Elias e ele é levado ao céu num redemoinho. E a capa de Elias cai na mão de Eliseu. Eles que já tinham passado pelo Rio Jordão, a pé enxuto, porque Deus abriu as águas do rio, agora volta Elias com a capa de Elias na mão e com a pergunta no coração. Às margens do rio, precisando atravessá-lo de novo. E a pergunta foi esta: aonde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Esta pergunta significa o seguinte: será que Deus só fez milagres ontem, ou será que Deus faz milagres ainda hoje? Será que o nosso Deus é apenas o Deus do passado, ou será que o nosso Deus opera maravilhas agora? Porque às vezes a nossa teologia é a mesma da Marta. Lembra da teologia da Marta? Jesus chegou na aldeia de Betânia e foi logo dizendo para Jesus: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus respondeu: não, Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu opero maravilhas hoje. Eu sou o Deus do agora. Aonde está o Senhor Deus de Elias? Diz a Bíblia que Eliseu pegou a capa e feriu as águas do Jordão, e o rio se abriu de novo, e ele passou, porque o Deus de Eliseu é o Deus de Elias. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus que opera maravilhas ainda hoje. Mas a pergunta nesta noite é outra. Não é mais onde está o Senhor Deus de Elias. A pergunta agora é: aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Elias de Deus?
Nós vivemos um tempo de crise, queridos. Quem sabe Deus, nesta noite, levante novos Elias, que vai fazer diferença na história, que vai confrontar o pecado no palácio, nas ruas, os falsos profetas, e vai conclamar a nação brasileira a se voltar para o Deus vivo, e abandonar os seus ídolos, e abandonar a sua idolatria, e abandonar o seu pecado, e abandonar a sua mazela, para conhecer o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que reina, o Deus da nossa salvação. Que esse Deus nos encha do seu Espírito, que esse Deus nos encha de ousadia, que esse Deus nos tome nas suas mãos, e nos use para o louvor da sua glória. Aleluia. Amém.